Paz do Senhor, amor da Virgem Maria, sou missionário Sérgio Roberto, missionário católico. A nossa missão é o quê? Defender a amada igreja. Porque a igreja é o baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15, Efésios 5,27, sem rumo, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível, porque o fundador dela é santo. E Atos Apóstolos 2 ali se tornou pública através do Paráclito. Nós seguimos essa analogia, tradição e magistério. Se você se afastou, se apartou da tradição, se apartou do magistério, seguiu sua própria conclusão, uso pessoal, interpretação pessoal, já é contra a igreja, já está fora. É assim que nós identificamos os falsos profetas. Eles se apartam do magistério, eles se apartam da tradição, ele não reconhece o pastoreio, ele não reconhece a doutrina. Sobre o fundamento dos apóstolos, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Aqui, o pastor, o porta-voz, sucessor de Cristo, vem nos ensinar, meu irmão. Ó, segundo Pedro 20, não podemos ter uso pessoal da Escritura. Em 2 Pedro 2, 1 em diante, até o 3, vai nos ensinar. Olha só que interessante, ó. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seita perniciosa. Eles, renegando assim o Senhor, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos seguirão as suas desordens e serão, desse modo, a causa do caminho da verdade, ser caluniado, movido por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo, a condenação os ameaça. E sua ruína não dorme. Olha só que interessante, ó. Vem nos alertar, cara. O caminho da verdade não vai ser reconhecido mais. Por quê? Por causa desses falsos hereges, desses falsos mestres que se apartou da tradição do magistério. Que tem uso pessoal, segundo Pedro 1,20, ali antes de tudo, sabe que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Olha só que interessante. É uso pessoal da igreja, de ensinar, de enviar, de pastorear. Como assim? Cristo confiou a Pedro, porque a igreja não é uma igreja bagunçada. A verdade foi confiada, foi guardada, foi organizada pela igreja. Sob o fundamento dos apóstolos. A Bíblia também é fundamento dos apóstolos, inspirado pelo Paráclito. Olha só que interessante, ó. João 21, 15 a 17. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão: Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro disse: porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? Respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Olha só que interessante. Ali você vai em Atos Apóstolos 15, versículo 7, ali já está tendo o primeiro cursilho ali, ó. Alguns protestantes falam que Pedro não é o pastor e Pedro não é o papa. É sim, meu irmão. A Bíblia mostra convincentemente que Pedro é o pastor, que pastoreava os 11. Que foi o primeiro a edificar a igreja. Atos 20, 28 também mostra também. Atos Apóstolo. (15:7). Ó. Ali está tendo uma contenda, está tendo uma discussão. Pedro organiza o pastor. O líder ali, o bispo, é Tiago. Mas a voz de Tiago não prevalece. Prevalece a voz do pastor universal. Para não virar uma igreja bagunçada. Para cada um ter um líder. Não, meu irmão. Até o apóstolo Paulo era sujeito a Pedro. Em Gálatas, ali 2:9. Foi reconhecer a graça pelo Tiago e Cefa e João, que são consideradas a coluna. (15:7). Ó. Ao fim de uma grande discussão,
Pedro levantou-se e disse: irmão, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ó. Olha só que interessante. Reconheceram que Pedro tem o pastoreio. Sucessor representante de Cristo na terra. Desde Pedro até o Papa Francisco, se eu não me engano, 265 ou 66 papas. 265, se eu não me engano. Por quê? Não é igreja bagunçada. A Igreja Universal tem um fundador. A Assembleia tem um outro fundador. A Mundial tem outro fundador. A Internacional da Graça tem outro fundador. A Adventista do Sétimo Dia tem uma fundadora. É fundadora, né? Ellen White. A Testemunho de Jeová tem um fundador. A Triangular tem outro fundador. A Assembleia tem outro fundador. Não, aqui só tem um fundador. Aqui só tem um pastoreio. Aqui só tem uma doutrina. Só um Espírito, só um batismo. Só um sucessor. Tanto que ali em Atos dos Apóstolos, ó, mostra pra gente convincente que Pedro é o pastor. Ó. Um concílio de 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas que extraviou. Ó. Atos dos Apóstolos 1. Aqui, ó, que interessante, ó. A eleição de Matias. Ainda aquele dia levou-se Pedro no meio de seus irmãos na assembleia, reunida que costumava de 120 pessoas, disse, olha só que interessante, ó. Pedro, o destaque tanto nos evangelistas, Pedro destaca, tanto no Atos dos Apóstolos também, Pedro destaque. Aqui, ó, veio o Espírito Santo, quem pregou primeiro? Pedro, ó, discurso de Pedro, converteu mais de 3.000 almas adeptos para a igreja. Primeira cura ali, Pedro curando. Atos dos Apóstolos 3, cura de um coxo. Pedro e João ali no templo do rei Salomão, um templo cheio de imagem e escultura. Prisão de Pedro e João curou também mais de 5.000 pessoas, ó. 4, ó. Muito porém dos que tinham ouvido a pregação, quereram. E números dos fiéis e elevou-se mais ou menos de 5.000. Cara, eu comecei a ler a Bíblia, cara. Eu quero ter um amor pela igreja, cara. Você não tem noção do amor que eu tenho pela igreja. Principalmente ali quando tá a consagração ali. Lembrando a memória de Cristo. O corpo e o sangue. Meu irmão, católicos estão deixando a igreja porque estão perdendo amor pela igreja, cara. Estão buscando novidade, estão buscando igreja com telão. Pastor, fundador, homens. Católico que tem amor pela igreja, cara, defende e conhece tradição magistério, porque se afastou da tradição magistério, tá fora. Vai cair nessas heresias aí. Nessas pregação teatral. Cada um tem um líder. Aqui só tinha um líder, cara, na igreja primitiva ali, ó, na sua essência, só um líder. Um líder. Pedro pegou no templo do rei Salomão cheio de imagens. Cristo passeava ali no pórtico de Salomão, em João 10 ali. Interessante, João 10, se eu não me engano. Olha só. 10:22. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Cristo pregou, expulsou o demônio, curou. No templo cheio de imagens de escultura. Agora vem esses caras aí, que se apartaram, tradicionaram, veio 16 séculos de atraso, quer dizer que a verdade está na boca dele, meu irmão. A verdade, a Bíblia diz, em Efésios 3:10, será conhecido pela igreja. Não interessa se os membros se corromperam, não, meu irmão. Por quê? Como eu vou confiar em sacerdote se corrompeu, sacerdote aí que a gente vê nessa atualidade fora? Não. É tradição magistério. Se tá fora, meu irmão, já era. É herege. Não comece a escutar herege porque você vai se perder. A confiança tá onde, meu irmão? Na tradição e no magistério. Só ler Atos dos Apóstolos e a tradição. Desde Gênesis até Apocalipse. Que o fundador é santo, só tem uma verdade, só tem um batismo, só tem uma noiva, só tem um evangelho, só tem uma doutrina, só tem um Espírito Santo. O fundador é um só, o pastoreio é um só. Olha só que interessante. Não é a igreja que vem 16 séculos de atraso através de mídia, através de rebeldia, não, meu irmão. Não. A igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Glória a Deus, aleluia. Sou missionário, Senhor Roberto.